Por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como técnico do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e conta também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como novo técnico do Corinthians. O acordo foi fechado por volta de meio-dia e meio da sexta-feira. Mais de 24 horas depois e nenhuma linha no site oficial ou nas redes do Corinthians tratando ou confirmando a contratação do treinador. Pergunta que eu fiz hoje para uma pessoa do Corinthians e do staff do Dorival, corria-se o risco de o negócio cair e o porquê do motivo da demora nesse anúncio. Ambas as partes asseguram que está tudo fechado e que o Corinthians só vai anunciar o Dorival a partir do momento que ele assinar o contrato. A tendência é que a assinatura desse contrato aconteça na segunda-feira. Embora é possível que a gente já veja o Dorival a serviço do Corinthians, ou pelo menos próximo do Corinthians nesse domingo. Dorival prometeu viajar ao Rio de Janeiro para acompanhar em um camarote o jogo do Timão contra o Flamengo, partida marcada para as 16 horas no Maracanã. Como ele só começa a trabalhar para valer na segunda-feira, na reapresentação do elenco, é nesse momento que ele vai assinar o contrato e será anunciado como novo comandante corintiano. Dorival, que assinou contrato, ou vai assinar contrato, até dezembro de 2026, quando se encerra o mandato do presidente Augusto Melo, e terá direito a um salário de R$2,5 milhões mês. Esse valor inclui também os membros da sua comissão técnica, o maior salário que o Dorival já recebeu desde que se tornou treinador. Só para completar, é importante contar ainda que o Corinthians se envolveu em mais uma polêmica, agora envolvendo uma dívida com o Juliano Bertolucci. A dívida é de R$42 milhões pela compra do volante Ramiro. O Corinthians pegou o Ramiro sem colocar qualquer dinheiro e prometeu que quando vendesse o Ramiro devolveria o dinheiro ao Juliano Bertolucci. Acontece que o Ramiro chegou ao Corinthians, foi utilizado, acabou por deixar o Timão sem contrato no fim do vínculo e a partir daí o Juliano Bertolucci começou a cobrar uma dívida que chegou a bater 42 milhões. Corinthians contesta 6 desses 42 milhões de reais. E aí, essa confusão também envolve a recuperação centralizada de execuções, enfim, um verdadeiro caos que precisa ser explicado o mais rápido possível por dirigentes alvinegros. E você, o que pensa do Corinthians de Dorival? Vai dar conta do recado, não vai? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. É verdade que o Roger Guedes interessa ao Galo, ele deve voltar ao Timão? Valdecir, eu conversei nessa semana com o Paulo Pitombeira e o Pitombeira me assegurou que não há chance dele voltar ao Brasil no meio do ano, tá? Fase artilheiríssima, tá voando lá no futebol, não é saudita, no futebol Qatar, camisa do Al Rayyan. Eu imagino que vai demorar mais 6 meses e um ano e ele vai estar de saco cheio, vai pedir para voltar, vai fazer aquelas coisas para sair. Mas por agora dá para descartar, tá? Matheus Souza, Nicola, me explica como o Corinthians vai pagar R$2,5 milhões para o Dorival e não conseguiu pagar a sua arena. Matheus, tem coisas que só o futebol explica, né? O Corinthians hoje é o time com a maior dívida do futebol brasileiro, R$2,5 bilhões de reais. A Arena faz parte dessa dívida hoje, por conta até dos pagamentos daquela vaquinha virtual que já ultrapassou 40 milhões, a dívida está na casa dos 620 milhões de reais. O Corinthians, na teoria, não poderia contratar o Memphis Depay para gastar 4 milhões por mês, não poderia contratar o Dorival para gastar 2,5 milhões, mas, cara, os caras no futebol, eles agem assim, não é só o Corinthians não, tá? A maioria dos clubes de futebol no Brasil. Com a vinda do Dorival, será que o Dionísio Bepler é pai da Letícia Bepler? Nicola, com a vinda do Dorival, vai chegar alguma contratação de jogador? Quem falou? Eu estou tentando lembrar qual do jornalista, porque a gente tenta ler tanta gente, né? Foi o Samir Carvalho. O Samir contou no canal dele que durante as discussões com técnicos, o Corinthians apresentou uma lista de reforços que ele pretende contratar para metade do ano. Teriam 3 jogadores grandes para chegarem e tal. Dionísio, com todo o respeito à apuração dos demais, o Corinthians pode ter até prometido, mas se eu falei que o São Paulo tem dificuldades hoje, o Corinthians tem tantas ou mais. E aí eu vou acrescentar com uma frase que pode parecer alarmante, mas eu considero ela justa. O Dorival não, o Augusto não tem garantias de que vai estar no mês de maio à frente do Corinthians. E olha que maio já é na semana que vem. E aí, só para relembrar, né? Hoje o CORE, o Conselho de Orientação, recomendou a reprovação das contas do Augusto, e essa reprovação se deu por 3 votos a 0,
Detalhe, os 3 que votaram pela reprovação foram eleitos, apoiados pelo Augusto. Na segunda-feira vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para votar a aprovação ou a reprovação das contas. E com 600 milhões de prejuízo, 600 milhões de aumento da dívida em apenas um ano, é mais provável que as contas sejam reprovadas. Hoje, uma pessoa de oposição cravou que é certo que o Augusto perde na segunda-feira e ele vai ter as contas reprovadas. Mas aí eu acho que a gente tem que esperar, né? A votação é votação, a gente tem que esperar os votos. Mas existe esse clima entre opositores de que o Augusto já perdeu. E para piorar, na semana que vem ainda é aguardado o parecer da polícia em relação àquela investigação do caso Whitebet. E o que eu tenho escutado de quem cuida da investigação é de que o Augusto vai ser indiciado por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E aí, pessoal, não são líderes da Gaviões, mas são ex-presidentes, pessoas importantes da Gaviões, e estiveram na semana passada na presidência do Corinthians, na sala do presidente, invadiram a sala. O pessoal do Corinthians precisou até chamar a polícia. E o metaleiro, entre outros, disseram, Augusto, se você for indiciado, você está fora. A gente vem aqui te tirar na marra. Augusto, não, eu tô tranquilo, não tem nada, esquece, não tem nada. Não tem nada? Então tá bom. Aí os caras apresentaram uma carta, eu, Augusto Melo, portador de RG e tal, na condição de presidente, renuncio à presidência caso seja indiciado. Aí um dos caras falou, tá bom, então já que você tá tão confiante, assina aqui. Não vou assinar, não vou assinar, assina. E aí o clima ficou pesado, enfim, esse é o clima. Por isso que eu tô falando aí, você me pergunta sobre reforços, né? Cara, é muito difícil, sendo bem justo e honesto com vocês, é muito difícil que o Corinthians esteja pensando lá na frente com problemas tão emergenciais para serem resolvidos na semana que vem, tá? Deixa eu trazer uma outra informação de bastidor. Augusto Melo postou agora à tarde, nas redes sociais dele, uma notícia afirmando que a auditoria contratada apontou a necessidade de reabertura das contas de 2023, que o último ano do Duílio teria sido marcado por um erro na divulgação de 191 milhões de reais, e que isso abriria a necessidade de uma revisão das contas, tá? Aí eu fui checar, e a auditoria contratada pelo Augusto para analisar o balanço de 2024, não fala absolutamente nada disso. Então é muito louco que o Augusto, cara, como presidente do Corinthians, numa semana super importante, em que ele contrata o Dorival Júnior, o ex-técnico da seleção, emita um parecer que é desmentido pela própria empresa que ele contratou. Muito louco isso, cara. É muito louco. Eu acho que o futebol brasileiro tem muitos dirigentes ruins, amadores, caras fracos, mas o Augusto, ele consegue ser péssimo, cara. E outro dia até estava acompanhando a entrevista dele no Flow, nada contra a pessoa, tá? Até acho que houve vários acertos, o Fabinho Soldado foi um grande acerto, a montagem do time na metade do ano passado foi bem boa, o Augusto consegue um título que o Corinthians não ganhava há quase 6 anos, algo que o Duílio, o pior presidente da história do clube, não conseguiu, mas o Augusto mente muito, cara. Você vê ele falando, parece que o Corinthians virou as mil maravilhas na gestão dele, quando na verdade não é. Mas tudo bem, bora lá. Família, então ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Corinthians. Chega aqui deixando um like, inscreva-se no canal, ativa aí também o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais e até o próximo vídeo. Vamos que vamos.